Capítulo 15. Sua sublime obsessão. Atitude mental positiva, Napoleon Hill, W. Clement Stone, seu coautor. E vamos continuar lendo o capítulo. E assim, no capítulo 15, ele vai falar sobre a questão de você ter algo e utilizar isso enquanto uma obsessão. Você ser realmente... focar naquilo, ser audacioso dentro desse processo. Ele conta a história de várias pessoas, uma delas é Lloyd C. Douglas, e ele conta que o Douglas ele se aposentou do Ministério Religioso e ele escreveu livros, e esses livros inspiraram muitas pessoas, e ele queria ajudar os outros escrevendo esses livros. E ele, os livros dele ajudaram muitas pessoas. O livro dele que ele está citando é O Pecador do Sublime Obsessão. Sublime Obsessão é o livro que ele escreveu e ele vai contando como ele, dentro desse livro, ele foi inspirando pessoas a fazerem coisas boas. Tem uma parte do livro que alguém chega para doar um dinheiro e ele fala: tô doando esse dinheiro, mas eu não quero que você fale para os meninos e para as meninas que foi eu que doei. Aí a pessoa que recebe o dinheiro fala: mas por quê? Porque eu sou um pecador e eu não quero ser um bom exemplo, né? Eu não sou um bom exemplo, eu não quero que eles me vejam enquanto um bom exemplo. A pessoa ela resolveu compartilhar sem usufruir da imagem de ser bonzinho. Ele quis simplesmente se doar. Quanto mais compartilhar, mais você terá. Faça parte de uma grande causa. Ele conta que ele conheceu uma mãe que perdeu uma filha de 14 anos muito cedo. E ela conta que ela conseguiu diminuir a dor dessa perda ajudando outras pessoas, né? E eles construíram, fazem parte do City of Hope, que é um centro médico de pesquisa nacional que fornece atendimento inteiramente grátis ao paciente. Seus serviços são prestados no mais alto nível humanitário e na crença de que o homem é o guardião de seu irmão. Essa mãe maravilhosa encontrou paz mental em uma obsessão verdadeiramente sublime. Ela curou a dor dela, sendo boa com outras pessoas. Orison Swett Marden compartilhou uma parte do que tinha e desenvolveu uma sublime obsessão que mudou a atitude das pessoas de negativa para positiva. Aos 7 anos de idade, ele ficou órfão e ele foi trabalhar, para cuidar, moradia e alimentação. Ele leu, enquanto era bem jovem, Self-Help, do autor escocês Samuel Smiles, e ele ficou muito impressionado com o livro, influenciou ele de uma maneira muito positiva. E aí o Marden, ele queria escrever um livro que fosse tão inspirador quanto, e ele deu o nome de Pushing the Front, e adotou como lema que cada ocasião seja uma grande ocasião, pois você não tem como saber quando o destino pode estar tirando suas medidas para um lugar maior. E aí veio o pânico de 1893 e ele trabalhava em hotéis nessa época, ele cuidava de hotéis e os hotéis dele foram todos queimados, que ele cuidava, e o manuscrito dele também foi queimado. E aí ele procurou olhar aquilo de maneira positiva. E o que aconteceu? Ele conseguiu escrever tudo de novo, Porque a primeira conclusão que ele tirou é que as pessoas estavam fazendo aquilo por medo. E nunca um livro que mostrasse que o medo não iria ajudar foi tão importante. Ele acreditou realmente nisso. E ele notou que esses medos eles provocaram a quebra do mercado de ações, 567 bancos e financeiras, 156 empresas ferroviárias faliram, tudo por conta do medo. E aí ele escreveu e ele adotou como lema toda ocasião é uma grande ocasião. E ele trabalhou em um estábulo, ele ganhava R$1,50 por semana. E ele trabalhou incessantemente dia e noite. Ele completou a primeira edição do Pushing the Front em 1893. Assim que ele terminou, que ele foi buscar publicar, ele
foi amplamente aceito, foi usado em escolas, em empresas e foi um grande diferencial. Assim como as pessoas que escreveram, né, Atitude Mental Positiva, ele acreditava que caráter é a pedra angular da construção e manutenção do sucesso. Uma sublime obsessão triunfará apesar dos obstáculos. Teve alguns adolescentes, ele conta que alguns estudantes, eles foram ver uma palestra do Arthur Conan Doyle sobre espiritualismo e eles foram para bagunçar, porque, né, espiritualismo, né? E aí Heine, que era um daqueles que estavam lá por brincadeira, ele se interessou por aquilo, né? E por novos conhecimentos e começou a estudar aquilo. E aí o Heine, ele manteve suas descobertas até conseguir uma prova científica confirmada. E hoje ele é honrado e respeitado por todo mundo. Ele teve uma sublime obsessão de mostrar para as pessoas que aquilo era ciência, foi estudar, conseguiu comprovação científica e hoje ele é respeitado. Dinheiro é bom? Dinheiro não é bom. Dinheiro é bom. Em nossa sociedade, dinheiro é meio de troca, dinheiro é poder. Como todo poder, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Um menino pobre, imigrante escocês, tornou-se o mais rico homem da América. Andrew Carnegie. Qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Essa filosofia simples se transformou em uma simples obsessão. No ano de 1900, Napoleão Hill, com 18 anos de idade, trabalhava como repórter de uma revista para pagar a faculdade. Nessa edição, ele entrevistou um grande fabricante de aço, filósofo e filantropo, Andrew Carnegie. Ele entrevistou ele, a entrevista durou 3 horas, aí ele falou assim, fica aqui um pouquinho comigo, e ele ficou 3 dias com ele, e o Carnegie doutrinou Napoleão Hill com sua filosofia. E ele foi um diferencial na vida do Napoleão, que entendeu que o caráter ele está implícito no sucesso. Toda riqueza é riqueza, toda prosperidade é prosperidade, e a maneira como você vive, aquilo que você acredita e a congruência daquilo que você faz é essencial para que você tenha realmente sucesso. Lembra que assim um autor, ele fala sobre prosperidade, sucesso com integridade, ok? A gente sabe que o dinheiro pode ser ganho de muitas maneiras. Benedum, então um rapaz de 25 anos, cedeu educadamente seu lugar em um trem para um estranho idoso. Ele achou que ele estava fazendo simplesmente o que ele tem que fazer, tá? Só que esse estranho, ele era superintendente de uma grande empresa, chamou ele para trabalhar com ele, e esse cara se tornou o descobridor de petróleo mais importante do mundo aí. E ele falava uma coisa que eu achei bem legal, eu grifei. Sou apenas um depositário dele, quando falava de dinheiro. Tá? Sou apenas um depositário dele, serei responsabilizado pelo bem que puder realizar com ele, tanto na comunidade como um todo, quando em prol de oportunidades para as pessoas que aparecem, assim como foi dada uma oportunidade naquela ocasião. Ele recebeu uma oportunidade, essa oportunidade fez com que ele encontrasse petróleo, tivesse muito dinheiro, e ele acreditava que ele não era dono, ele era parte de um todo e que ele seria responsável quando ele estivesse aqui passando assim essa oportunidade para outras pessoas. Estão todos na cadeia, exceto meu irmão e eu. O Irving, ele conta que ele entrou para o clube dos meninos, né? É um local onde trabalhavam com meninos e meninas que viviam em zonas de risco, né? Perigosas. E ele morava em uma zona pobre em Chicago, e ele fala que, exceto ele e o irmão, todos os amigos estavam na cadeia, e lá ele encontrou uma maneira, um propósito de fazer algo melhor por alguém. O Henry Kaiser, ele teve uma sublime obsessão, e a sublime obsessão dele era tornar o mundo melhor, e ele teve uma plaquinha que inspirou ele, que é assim: o quê? Dar de novo? Perguntou consternado. E de novo? Continuar dando e dando? Oh, não, disse o anjo ao olhar para mim. Apenas continuo dando até o mestre parar de dar a você. Então, assim, esse capítulo, ele fala sobre o compartilhar,
sobre o doar, sobre o ver além do seu próprio umbigo. Eu fiz palestra durante algum tempo em uma casa espírita pequena. E lá eles atendiam, no dia que eu trabalhava, no dia que eu fazia palestra, eles atendiam pessoas com depressão, síndrome do pânico, né? Por já ter estado dentro desse processo, eu consigo falar com propriedade sobre quais são os mecanismos que te tiram desse caminho. E eu falava, né? Para de olhar para o seu próprio umbigo. Quando você olha para o seu próprio umbigo, quando você olha só para a sua própria dor, você não vê aquilo que tem em volta, você só vê você e só você. E tudo que você olha, você dá força, você dá foco e você torna isso maior do que você. Você não é a depressão. A depressão é uma parte de você, mas ela não é quem você é por inteiro. E quando eu falava isso, algumas pessoas se incomodavam e algumas pessoas saíam da sala, outras fingiam que não estavam me ouvindo. E tá tudo bem com isso, porque cada um tem o seu tempo. Mas o que eu quero deixar com essa fala é que olhe através de outros olhos, busque além da dor. Não importa onde você está ou o que você está fazendo, você sempre tem o que compartilhar e quanto mais você compartilhar, mais você vai ter, ok? Aquilo que você compartilhar com os outros vai se multiplicar e aquilo que você negar vai diminuir. Você é um ser muito maior do que acredita que é, assim como eu sou um ser muito maior do que eu acredito que sou. Vamos compartilhar além do nosso próprio mundinho e vamos fazer desse mundo um lugar melhor. Nos próximos capítulos vamos continuar aí a trajetória de prosperidade e riqueza em abundância. Beijo, tchau.